Salve, salve moçada, Cadu na área. E pessoal, o que vocês querem que eu fale do jogo de hoje? Se é que a gente pode chamar isso de um jogo, tá mais pra uma luta de boxe, né? Que a gente define a partir em assaltos, né? Tá, sei lá, cara, um UFC, qualquer coisa. A gente pode falar qualquer coisa do jogo de hoje, menos de futebol. Né? E eu queria estar vindo aqui para falar de futebol. Mas a gente não tem como falar de futebol, porque uma das coisas que eu mais priorizo aqui no canal, que eu digo para vocês, que a gente tem que analisar o contexto em que as coisas acontecem. Né? Eu vi muitos amigos meus falando que mais uma vez né, o São Paulo foi frouxo, mais uma vez o São Paulo com vantagem no placar não conseguiu segurar, foi lá e teve falhas, tudo que... E cara, eu não vou tirar o mérito, né? Do que eles estão falando, né? Não vou tirar certa, assim, ok, sabe? O que eles estão falando. Mas aí eu penso paro, né? Para pensar no contexto em que isso aconteceu. Eu sou o primeiro a vir aqui falar que os caras são tanga frouxa, né? Que os caras recebem salário alto, vem na hora de decidir, né? Na hora do vamos ver, os caras regam, os caras não jogam o que tem que jogar. Eu sou o primeiro a falar isso, né? Mas hoje, qualquer coisa que eu for falar de futebol, passa batido diante do que a gente teve. Porque a gente teve um roubo descarado. Claro, absurdo, evidente, para qualquer babaca, né? Se você não tomou bebida aí com metanol aí, que tá nas crises aí, tá cego, se você não ficou cego com metanol, você viu que foi o assalto que foi no Morumbi hoje, cara, né? E aí eu falo pra vocês, se tem um jogo que evidencia, né, que é o símbolo do que é a gestão banana, né, do Casares, é esse jogo de hoje, cara. Esse São Paulo 2, Palmeiras 3 no Morumbi, né, onde a mídia teve a coragem de falar que foi heróico, né? Heróico meus bagos que foi heróico. Foi um puta de um assalto. Foi um puta de um assalto. Tem que ser falado a palavra certa. O que foi o jogo, né? Porque era pro São Paulo ter feito 3-0 com um pênalti absurdo não dado. E era pro Palmeiras ter tido 2 jogadores expulsos. Simplesmente assim, cara. Com 3-0 contra e 2 jogadores expulsos, eu queria ver o heroísmo. Aí eu queria ver. Não existe, cara. Nenhum Real Madrid com Figo, Zidane e Ronaldo Fenômeno vira um jogo perdendo de 3-0 com 2 jogadores a menos. Não vira, não existe. Tá? Então, assim, o contexto possibilitou o Palmeiras vir para cima do São Paulo. O contexto possibilitou a tanga frouxice do São Paulo hoje. Concordo que os caras foram tanga frouxa. Concordo que eu achei até, de certa forma, bem ridículo, né? Para não falar, usar outro adjetivo. O São Paulo toma 2 gols de contra-ataque, né? Sendo que ele estava com vantagem no placar. Me lembrou até o Brasil na Copa, né? O Neymar pedindo pra galera voltar e os caras se mandando pro ataque, tomando gol e sendo eliminado da Copa. Me lembrou até isso. Mas, posto isso, né, de lado, não dá pro São Paulo aceitar o que aconteceu hoje. Hoje era pro jogo acabar, e se o Casares não fosse um eunuco, filha da puta, vamos falar português claro, se ele tivesse um pingo de culhão, um pinguinho só, ele sairia do jogo, acabaria o jogo hoje, ele falaria, enquanto eu for presidente do São Paulo, o ladrão que assaltou o São Paulo hoje em campo não pisa mais no Morumbi. Acabou. Não quero saber, porque vai tomar gancho, porque vai tomar não sei o que. Foda-se, meu amigo. Foda-se. Ele tinha que ser claro, ele tinha que ser macho, igual o Maicon do Grêmio foi ontem. Que falou que o Grêmio está sendo categoricamente roubado, o que é verdade. Né? O que é verdade. O que o presidente do acho que foi do Vitória, falou uns tempos atrás, né? Que ele estava cansado, foi do esporte, agora eu não lembro. Ele estava cansado de ser roubado jogo após jogo, que o time lutava para subir de uma Série B, chegava numa Série A e não tinha peso nenhum, e era roubado por todo mundo, né? Agora não lembro se foi o presidente do Vitória ou do Sport, que deu declarações bem fortes nesse sentido também. Só que a gente não tem um presidente. A gente tem um bananão, e o diretor de futebol, que é o Boca de Farofa, é outro bananão. Ou seja, o São Paulo não tem bastidor, o São Paulo não tem ninguém que defenda ele. O São Paulo é um barco à deriva. É o que eu falo pra vocês aqui, o São Paulo é um barco à deriva. Né? É um time com uma brilhante história, é um time com brilhantes títulos, mas é um time que não tem pessoas que representem o São Paulo hoje. Não tem. Não tem uma gestão, não tem um símbolo, não tem cara de São Paulo. E é por isso que você vê que dá margem para acontecer coisas como acontece isso. Eu falei um tempo atrás no meu canal que o Palmeiras era o novo Corinthians. O Corinthians antigamente era conhecido por arbitragens polêmicas, por muitas coisas. Todo jogo do Corinthians tinha uma coisa, né? Que, meu Deus, no mínimo para se debater ali. O Palmeiras é o novo Corinthians, cara. Faz tempo que o Palmeiras é o time mais favorecido pelo VAR. Todo ano, vocês pegaram os times com mais pênaltis a favor, vocês vão ver que o Palmeiras está entre os 3 primeiros ali. Se não está em primeiro, está em segundo, terceiro, sempre, todo ano. Né? O VAR contra eles não chama.
né? Não chama. O pênalti hoje, cara, o pênalti hoje era pra tirar o time de campo. Era pra fazer que nem o Renato Gaúcho fez lá no Grêmio. Oh, vamos embora todo mundo. Porque foi um carrinho que só acerta o jogador, não pega na bola, derruba o Tapia sai rolando lá. E o VAR nem chamou. Assim como foi no Paulista, no pênalti que o Vitor Roque simulou lá, que eu falei aqui no canal, que o VAR nem chamou. Porque contra o Palmeiras, o VAR nem chama. E quando é a favor de São Paulo, o VAR nem chama também. Aí, meu amigo, juntou a fome com a vontade de comer. Porque juntou o time que é mais beneficiado hoje em dia no futebol brasileiro, que é o Palmeiras, com um dos mais babacas, idiotas e trouxas que é o São Paulo. Então, casou perfeitamente, né? Eu queria vir aqui e tá falando sobre o lindo lançamento do Marcos Antônio pro primeiro gol, né? O gol do Luciano. Foi o gol, aliás, gol número 99, acho, do Luciano. Tá chegando aí a marca de 100 gols pro São Paulo, né? Queria estar falando do gol do Tapia, né? Que o Tapia é um bagre, coitado, mas é um bagre esforçado hoje. Fez uma boa partida, uma ótima partida hoje. Queria estar falando dessas coisas. Mas não, eu tenho que falar de arbitragem. Ah, mas o Vitor Roque deu uma cabeçada linda, maravilhosa. Beleza, cara. Ah, porque o Flaco Lopes tá jogando muito, tá fazendo gol todo o jogo. Tirou lá do Rafael, bateu no cantinho, foi uma linda batida. Beleza, cara, concordo com tudo isso aí. Mas tudo isso só aconteceu porque o jogo foi um puta de um assalto. Acabou, esse é o contexto. Vocês entenderam? O contexto da coisa toda é isso. Sem um assalto não teria acontecido nada disso. Ou vocês acham que o Vitor Roque e o Flaco Lopes não estavam na frente atacando, com o Palmeiras tomando 3 no rabo e com 2 jogadores a menos? Vocês acham? Eu não acho, né? Eu não acho que eles iam ser tão kamikaze assim. Aliás, o gol do Palmeiras, do Vitor Roque, se eu não me engano, sai numa falta do Gustavo Gomes também. O Gustavo Gomes que era pra ter sido expulso no primeiro tempo ainda. Que ele dá uma solada no Enzo Dias, lá deixa a perna, a trava da chuteira. Aí no segundo tempo a gente tem outra solada do Andrés Pereira. Ele ainda pega, vai na canela do jogador do São Paulo e desce e ainda pisa no pé do jogador do São Paulo. Na solada, né? Uma entrada típica que era as do Fagner no Corinthians, vocês lembram? Todo mundo falava, nossa, que é um caneleiro, um cavalo do cacete. Queria uma cabeça do Fagner e tal. Mas pro Palmeiras passa um pano, cara. Eu não vejo falarem do Palmeiras da mesma forma que falavam no Corinthians. Quando era com o Corinthians era um absurdo total. Quando é com o Palmeiras, os caras parece que não tem tanto peso, sabe? Parece que os caras dão uma... Ah, não é bem assim, né? Tanto que a mídia tá falando em vitória heróica. A mídia tá falando, nossa, que o Palmeiras... Não deu o peso que era pra ter dado nesses lances, né? Você não sente o peso. O próprio Flamengo, quando acontece a favor dele, eu vejo um peso. Eu vejo a galera falando, porque o Flamengo é o time da CBF, o time da mídia e tal, não sei o quê. Mas quando é com o Palmeiras, parece que é tudo meio que amortizado, né? Amenizado, de certa forma. E aí, cara... E aí você tem isso que a gente viu, né? Isso que a gente viu. Eu posso até, como eu falei, posso até debater que o São Paulo não devia ter se mandado pro ataque, devia ter se fechado ali atrás, tentado ali segurar o 2-0. Posso, por exemplo, questionar a alteração do Crespo, né? Com o Marcos Antônio cansado, pediu pra sair. Colocou o Rodriguinho é muito fraco, já falei aqui no canal. Né? O Rodriguinho é um Sharon com nitro, cara. Já viram Velozes Furiosos? Que eles pegam o carro normal e eles colocam lá o tanque, né, de NO2 lá. E o carro fica tunado. Mas é o mesmo carro, cara. Só mudou que tá o tanque, o cilindro de nós, né, no carro. O Rodriguinho é isso, cara. O Rodriguinho é o Sharon tunado. Ele é igualzinho o Sharon, cara. Ele tem a mesma apatia do Sharon, ele tem a mesma fragilidade do Sharon, ele tem a mesma deficiência técnica do Sharon, só que ele corre mais, ele é mais voluntarioso, né? Ou seja, ele tá um cilindro de nós lá pra render isso que ele rende. Mas é fraco, né? Os 2 gols do Palmeiras, tem uma cabeçada do Rodriguinho que ele perde lá a jogada, e a outra um passe também errado dele, que também origina o ataque do Palmeiras no fim, né? Mas enfim, cara, uma virada patética, uma virada ridícula do Palmeiras. Alguns vão chamar de heróicos, eu vou chamar de um dos maiores assaltos que eu vi na vida. Eu que eu acompanho futebol há muito tempo, né? Pra mim seria muito mais fácil vir aqui meter o pau no Crespo, meter o pau no time, falar que o time, né, é uma desgraça, porque eu já fiz isso outras vezes. Já fiz isso contra o IDU, inclusive, podem ver meu vídeo aí. Que é um time tanga frouxo, um time que não se doa. Critiquei o Oscar, que ganha 3 milhões por mês pra nem entrar em campo, né? Critico o Lucas, que tirando a Copa do Brasil 2023 contra o Corinthians, que ele jogou muita bola naquele jogo, deu lá pra cá, não jogou porra nenhuma, e também ganha mais de 2 milhões por mês. Eu critico quem tem que ser criticado, eu critico as falhas do São Paulo. Mas hoje todas essas falhas caem por terra. Tudo isso fica ínfimo, tudo isso fica pequeno diante do assalto, da vergonha que a gente teve. E o pior não é o que aconteceu, porque o pior é, sabia que o que aconteceu é o que vem acontecendo nos últimos anos. Só contra o Palmeiras, o São Paulo foi roubado, sei lá, as últimas 5 partidas foi roubado umas 3 no mínimo.
E vai continuar acontecendo. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque o jogo de hoje é o retrato da gestão Casares. É o retrato do bunda mole que a gente tem na diretoria. Dos frouxos. A frouxidão do time, do tanga frouxa que eu falo, não começa em campo. Começa lá na diretoria, cara. Começa quando você tem um presidente omisso, presidente eunuco, que não tem força, que não tem culhão, que não bate de frente com ninguém, que aceita o time dele ser roubado, né? Esse Ramon Abate Abel aí, o árbitro, cara, já roubou o São Paulo outras vezes. Pega aí, histórico, digita no Google, polêmica, Ramon Abate Abel, São Paulo. Vocês vão achar vários jogos que esse cara já prejudicou o São Paulo. E não foi barrado de ser o árbitro, né? Eu vi que até o Atlético Goianiense barrou um árbitro lá em Goiânia, que vai ter agora à noite Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Não sei porquê lá, o árbitro parece que tinha errado alguma coisa lá contra eles também. E eles barraram o árbitro em Goiânia. Ele falou, não, esse cara aqui não vai vir apitar em Goiânia, não. Aí eles trocaram o árbitro pra Peppa Pig do Klaus. Vai ser o Klaus o árbitro desse jogo aí. Ou seja, até o Atlético Goianiense tem mais poder, tem mais força de bastidor que o São Paulo. Essa é a realidade atual, né? Uns 2, 3 paulistas atrás, quando a Edna viu no Morumbi também e assaltou o São Paulo diante do Novo Horizontino, eu falei aqui no canal, eu falei, cara, o São Paulo não tem bastidor nenhum. Então você ser roubado pelo Novo Horizontino dentro do Morumbi virou normal, cara. Infelizmente virou normal, porque é o que o São Paulo virou. Hoje ninguém chega no Morumbi e encara o São Paulo como um time grande. Hoje ninguém entra no Morumbi com medo, cara. A LDU não entrou, o Palmeiras não entra, e ninguém entra. Em geral, no fim, ri da cara do São Paulo. Porque o São Paulo se tornou tanga frouxa na sua essência. Não é só dos caras em campo, é nos caras na diretoria, é nos caras na presidência, é no comportamento de tudo. Tá enraizado nessa gestão do Casares, que é uma gestão fracassada, que o Dorival Júnior, em 2023, salvou de ser uma péssima gestão, de ser uma gestão horrorosa, com um título fake. Fake. Porque foi um título muito merecedor. Foi um título brilhante, um dos maiores da história de São Paulo, até pela tabela que pegou, que foi uma tabela muito difícil. Mas é fake. Porque mascara a real gestão do São Paulo, mascara o que é o São Paulo hoje em dia, que é um time tanga frouxa que vai continuar sendo roubado em casa, fora de casa, na puta que pariu. Porque ninguém olha pro São Paulo com respeito e com medo, ninguém. Todo mundo olha pro São Paulo como aquele rico, aquele cara que era foda e perdeu tudo, e hoje tá na sarjeta, e ninguém dá moral, ninguém. Porque o presidente é o Nuco Banana, o diretor Boca de Farofa Banana, um time com caras esforçados, mas que a maioria, né, muitos ali são bagres e são caras frágeis também, ninguém vai encarar e falar, não, eu mereço, tá? Eu tenho que ter um cuidado. Não vai ter cuidado. Não vai ter cuidado. Então é isso. Eu falo pra vocês, estou puto com o resultado, obviamente. Achei nojento o que a gente viu hoje. Prefiro não qualificar o Crespo e ninguém desse elenco como reais culpados, porque o maior culpado hoje para mim foi o diretor e o presidente que a gente tem, que são dois bananas frouxos e deixaram isso acontecer, né? Mas nada vai mudar. Nada vai mudar. Eu tenho certeza que se vier alguma fala desses caras, vai ser uma fala amenizando a situação, vai ser uma fala do tipo, isso não pode acontecer mais, vamos mandar um e-mail para a CBF, vai ser algo do gênero, tá? E não pode ser só isso. Tem que ser forte, tá? Porque o São Paulo tá apanhando forte, então o São Paulo também tem que bater forte. Porque se você não bater forte, acontece o que aconteceu isso. São Paulo vira mulher de malandro da CBF e da puta que pariu do árbitro cuzão que quiser vir na porra do Morumbi passar a mão no time, como foi hoje, como foram outras vezes no passado e como serão outras vezes no futuro. Tá bom? Tamo junto e vamos tricolor.